Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Hoje a gente veio trazer um tema que foi pedido por mais de uma pessoa que escutou a gente. É, exato, oh my God. E que não necessariamente estava na lista do que a gente estava pensando Aham. em gravar sobre, mas que é para falar um pouco sobre a nossa rotina atual, quais são as nossas atividades e como que a gente gere elas ao longo da semana, ao longo do ano, enfim. Então a Uhum. gente vai contar um pouquinho da nossa realidade, óbvio que pensando também sempre no nosso recorte de classe, Sim. raça, enfim, isso 100% se aplica à nossa realidade, que é uma realidade extremamente privilegiada e que não reflete nem 1% da realidade dos outros brasileiros no Brasil. Então, assim, isso se servir de Tenham isso em alguma coisa pra mente você enquanto a gente foi exato, se falando. servir de alguma coisa, o que a gente falar pra vocês, legal, se não servir também não tem problema, É, mas é isso, sempre lembrando que a gente tá falando da nossa perspectiva. e agradecendo aí a Isa e a Clara que comentaram pra gente falar sobre isso, porque a gente estava meio sem ideias já. Então, se vocês É, puderem ajudar e comentar mais outras ideias que vocês querem ouvir a gente falar, também a gente agradece. Mas tá, você quer sim, começar aí? Falar segunda-feira, você acorda, qual a primeira coisa que você faz? tá. Bom, como eu e a Ana Lu, a gente já falou muitas vezes, né, a gente tá no último semestre da nossa faculdade, e a gente tá pra se formar, e agora, assim, eu trabalho, num lugar em que, assim, último semestre é o período chave, assim, pra minha efetivação, sabe. Hum. No trabalho do estágio pra uma posição, enfim, efetivada dentro do lugar onde eu trabalho. E assim, é um período em que eu tenho que me dedicar muito para o trabalho, eu tenho que entregar muito, eu trabalho muito mais horas, não que isso seja o correto, mas eu trabalho muito a mais do período de 6 horas de um estágio. Eu tenho uma rotina praticamente de CLT, só que ainda vivendo o estágio, assim. Eh, então é um tempo, que consome bastante tempo da minha semana, porque eu tenho que me dedicar nesse período. E eu ainda vou pra faculdade, mas eu tô indo em poucos dias da semana, porque eu organizei também toda a minha graduação pra no final da faculdade eu ter tempo de poder me dedicar mais para o trabalho, exatamente porque eu sabia que esse período ia ser mais, importante. Aham. E então, acaba que isso toma bastante tempo da minha semana, né, enfim, eu tenho um blocão muito grande em todos os meus dias, que é o trabalho, e eu sou uma pessoa muito ativa. Eu Aham. faço muita atividade física. Eh, eu saí, tipo, do sedentarismo total, e aí fui pra uma pessoa extremamente ativa que é o meu caso hoje. Hoje eu corro de 3 a 4 vezes por semana, eu faço musculação, às vezes eu meto uma aula de spinning, assim, que tem do lado do meu Uau! trabalho, tipo sim, eu amo. Então eu sou uma pessoa muito ativa e a atividade física, ela é muito importante pra mim, exatamente por uma questão de saúde mental. Os dias que eu fico só enfurnada dentro de um escritório sem me exercitar, é muito, enfim, depressivo. Às vezes não dá, às vezes não tem como conciliar atividade física com o trabalho, às vezes eu tenho que priorizar alguma coisa, às vezes eu tenho que ir pra faculdade ir para o trabalho, às vezes eu tô muito cansada. Então, tem dias que eu não treino, eu não tô falando que eu sou uma influencer muito famosa que vocês conhecem, enfim. Musa É, fitness. exato, eu não sou essa pessoa, a minha vida é bem vida real, assim, é muito, tentando encaixar o esporte quando dá. Eu me exercito no final de semana também, não todos os dias, mas, acaba que eu, às vezes, também compenso nesses outros dias, então, acaba que é uma rotina um pouco corrida. Mas a minha segunda-feira, geralmente, é um dia muito importante no lugar onde eu trabalho, que é um lugar, é um dia que a gente tem muitas reuniões importantes para começar a semana, e eu, como sou estagiária da minha área, eu preparo vários relatórios para minha área de trabalho. Então eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que organizar tudo, então é um dia que eu, enfim, meio caótico exatamente por isso. O que eu tento fazer, de segunda-feira, é ir treinar na academia perto do meu trabalho de manhã cedão. Chego lá, treino, vou para o meu trabalho, tomo banho, vou para o meu trabalho, e aí começo a trabalhar desde cedo, porque a gente tem uma reunião que eu preciso preparar vários materiais pra eles, utilizarem ao longo dela, enfim, e que segunda-feira sempre é um dia muito caótico onde eu trabalho. Eu sei que isso não necessariamente é regra em todos os lugares, mas é tipo começo de semana, tem muita coisa que, assim, sexta-feira é aquele dia que ninguém
leva muito a sério, sabe. E aí acumula sempre pra segunda, tem muita coisa pra você eu trabalho numa multinacional, então, tem muitos lugares que já começou segunda-feira muitas horas atrás, então tem muita coisa pra correr atrás. Eh, então é um dia bastante corrido, mas eu sempre Aham. tento, tipo, treinar na segunda-feira, porque, assim, é tipo começo da semana, sabe, é tipo, vou começar minha semana já arrasando, e aí eu treino musculação, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer. E aí eu prefiro, tipo, já tirar o band-aid e falar, tipo: "Não, vou treinar e tals". Assim, não é toda segunda que eu consigo fazer isso, tem várias segundas-feiras que eu, tipo, falo: "Ah, foda-se, eu vou dormir, eu tô muito Aham. cansada". E aí eu pulo e enfim, e aí eu prioridade 100% segunda-feira é meu trabalho. Aí terça-feira é o dia que eu faço o meu treino de corrida, geralmente é o meu treino de tiro. Aham. Então são treinos intervalados, que a gente tem, tipo, curtas distâncias numa velocidade muito alta, e aí, geralmente eu treino perto da minha casa, na academia perto da minha casa, eu vou lá, faço meu treino na esteira. Eu não gosto de correr na rua, ainda mais porque os horários que eu vou poder correr na rua é de madrugada, tipo, É escuro, mais e eu perigoso. sou mulher. Uhum. Exato, e eu tenho medo. E mesmo assim, tipo, muito de manhãzinha eu não gosto também, porque, enfim, não é seguro. Uhum. Eh, e aí como eu tenho, a oportunidade de ir pra academia perto da minha casa, então eu vou lá, treino e faço isso. Sim. Aí eu faço treino de musculação também nesse dia, mas de superiores, e aí eu volto pra casa, tomo banho, tomo café da manhã e vou para o trabalho. Passo o dia inteiro lá no trabalho, depois volto pra casa, é isso, tipo, eu tomei banho eu chego podre do trabalho, porque, assim, eu realmente me dedico, fico Uhum. lá, tipo, todas as horas, assim eu imagino que pra você seja parecido, né, amiga, a gente chega em casa, a gente não Uhum. tem forças pra fazer Pra nada. nada. Tipo, É. literalmente acaba drena total a energia, assim, então eu chego, janto, tomo banho e vou pra cama e, tipo, fico, sei lá, Uhum. mexendo no TikTok. Eu queria parar de ficar Sim. mexendo no TikTok, mas é tipo Nossa, eu também. Uhum. e aí quarta e quinta são os dias que eu vou pra faculdade. E aí, são dias que eu chego de manhã e aí assim, quarta-feira eu também às vezes tento treinar, mas geralmente eu não treino de quarta-feira, porque eu tô sempre muito cansada. Porque terça-feira é um dia tão longo, que eu falo tipo: "Ai não, vou ficar esse dia off e tals", e aí só vou pra faculdade, depois eu vou para o trabalho. Eh, aí tipo também eu chego podre todos os dias, vocês vão perceber que não tem nenhum dia que eu chegue tipo: "Uhul, nossa, tô descansada". Vamos aproveitar. É. Exato. E aí quinta-feira eu faço um outro treino de corrida, isso é uma coisa também, eu nunca corro, tipo, dias seguidos, assim, a não ser que eu tenha, tipo, um treino leve e um treino que não seja tão pesado, aí eu consigo correr 2 dias seguidos. Se não, tipo, prejudica muito o joelho, articulações, não façam isso, tipo, não é saudável, então eu sempre evito. Então eu corro na quinta, geralmente os treinos de quinta eles são mais tranquilos, eles são mais leves que os de terça, porque não é treino de tiro, tipo, geralmente uns treinos contínuos, eu corro numa velocidade confortável por um curto período de tempo, tipo até 50 minutos, ou eu faço um treino que se chama fartlek, que é um treino de variação de velocidades, mas não são velocidades, assim, impossíveis, tipo, às vezes é um ritmo mais forte, aí depois um ritmo mais fraco. Eu adoro esse treino, é muito divertido, porque você sempre corre muito rápido, aí você fica se sentindo super forte, e não é tão cansativo quanto o intervalado, porque você não soca a bota no treino, tipo, nas velocidades rápidas, assim. Então é mais tranquilinho. Então quinta-feira geralmente é isso, aí vou para o trabalho não, vou pra faculdade, depois vou para o trabalho. E aí na sexta-feira é um dia também que é full trabalho, e aí geralmente eu não tenho forças pra treinar na sexta-feira, geralmente, tipo, só quero, tipo, que a semana acabe. Aí eu durmo um pouquinho mais, vou para o trabalho, e aí chego em casa, e aí é isso gente, começou o meu final de semana, aí não tem rotina, entendeu? Uhum. Mas geralmente eu faço de final de semana o meu treino longo, que são treinos, enfim, de distâncias mais longas, é o treino com maior volume em distância de todos os meus treinos da semana. Por exemplo, hoje eu fiz o meu, eh, e aí eu faço ou de sábado ou de domingo. Quando eu saio na sexta eu não faço de sábado, quando eu saio no sábado eu não faço de domingo, aí varia, tipo, o dia que eu vou sair de noite. E aí eu sempre tento conciliar o meu treino de corrida, ou às vezes também se eu sair, eu posso fazer em outro horário, sabe. Eu gosto muito de treino de manhã, porque é meio que tipo, sei lá, a primeira coisa, já comecei meu dia endorfinada, então eu já Sim. melhoro o dia, já melhoro o humor, enfim. Mas às vezes não dá. Às vezes essa não é a Uhum. nossa realidade, às vezes, assim, a gente vai ter que treinar de noite, às vezes a gente vai ter que treinar, tipo, em outro lugar, às vezes eu não vou conseguir correr onde eu gosto de correr, é o meu treino longo, às vezes eu vou ter que fazer na esteira.
Então é isso, tipo, não tem muita regra, sabe. Antes eu era muito rígida com a minha rotina, principalmente com relação ao esporte, ano passado eu era. Mas como a rotina de trabalho começou a ficar cada vez mais intensa, e assim, realmente, gente, é muito difícil equilibrar, eh, eu sou muito flexível hoje em dia, mas eu sempre tento não deixar de treinar, esses treinos que eu acabei de falar pra vocês. O que é bastante Uhum, coisa, tipo, contando assim parece que, não é muita coisa, mas é muita coisa, com certeza. uhum. Eu sou bem Porque ativa. você falou em 5 minutos, mas tipo É, mas mas é é bastante bem coisa. mais. É, E assim, eu vou de você transporte encurtou público para o bastante. trabalho, eu vou de transporte Uhum, público pra faculdade, para o meu trabalho eu tenho uhum, que pegar 2 ônibus, porque não uhum. tem uma linha direta. Então, tipo, tudo isso, assim, ainda tem o tempo de deslocamento, que também acho que isso é uma coisa que a gente tem Tem que que levar em contar, que conta. ocupa um É. grande espaço da nossa rotina. Tipo, eu levo de Uhum, 1 hora e meia pra chegar no trabalho. uhum, Então, é uma coisa que com certeza consome bastante tempo, por isso que eu tenho que às vezes treinar muito cedo. uhum. Enfim, mas é isso amiga, agora conta a sua. Nossa, eu antes de eu começar a contar a minha rotina, eu queria fazer um comentário que eu lembrei enquanto você estava falando. Eu no ensino médio fiz nossa, que exposição, mas eu fiz um curta, lá, tipo, no ensino médio, eu não sei se em outras escolas tem isso, mas a gente já podia fazer iniciação científica e iniciação artística. Então, Hum. eu que estava, assim, na minha fase: "Nossa, vamos ser alternativa", eu falei: "Vamos fazer a iniciação artística, né, que eu quero fazer? Quero fazer um curta". Aí, É a meu sua curta foi cara, sobre mas eu rotina. imaginava, tipo, É. fotografia. Poderia ter sido, mas eu ainda não tinha descoberto a minha cybershot. Eu fiz um curta sobre rotina, porque uma coisa que me frustrava muito era que, tipo, sei lá, no ensino médio minha rotina era muito regrada, assim, por minuto. Tipo, eu lembro que eu tinha que acordar muito cedo pra ir pra escola. E então eu aproveitava pra dormir até o último minuto possível, e depois era tudo regradinho. Eu lembro que, tipo, ai, se eu não tivesse vestida, com o rosto lavado até 6h10, fudeu que eu vou chegar atrasada na escola, e a minha escola era muito rígida com o horário também. Se você chegasse depois do sinal tocar, você não podia entrar na sala. Então, você perdia, mano, uma aula inteira se você se atrasava, então eu tinha que ser bem rígido com isso. E eu moro longe também. Eu morava longe da minha escola. Então, tipo, qualquer atraso era muito significativo, porque o trânsito ia piorar. Eh, aí, enfim, aí eu lembro que no caminho pra escola, eu tinha o privilégio, sei lá, do meu pai me levar. A gente tinha um esquema de caronas também, com amigos, mas alguém Uhum. sempre levava a gente. E eu lembro que no caminho eu sempre via, sei lá, as mesmas pessoas no ponto de ônibus, e eu ficava tipo: "Mano, que bizarro, que não só a minha vida é regrada, a dessas outras pessoas também é". Eu achava isso É. tão bizarro, tipo, meu Deus. Tipo, sei lá, eu me sentia muito trancafiada nessa rotina, eu achava que eu não tinha espaço pra respirar. Era muito sufocante. Aí eu lembro que também, eu tive, tipo, um grande apoio da escola enquanto eu fazia essa iniciação artística, a gente teve reuniões com professores, enfim. Eu lembro que um professor que não estava me orientando fez um comentário quando eu propus a minha ideia, ele falou: "Nossa, mas você tá falando rotina como se fosse uma coisa ruim, mas pra mim é uma coisa ótima, eu me sinto muito confortável tendo uma rotina". E, sei lá, eu acho que a rotina quando você é muito rígida, ela parece ser muito sufocante mesmo, mas quando ela tá muito Sim. flexível também parece meio pode ser meio sufocante também, você não ter uma Hã. estrutura. Mas, enfim, isso pra dizer que eu me sentia muito, enfim, sufocada na minha rotina no ensino médio e, sei lá, eu acho é que eu não lembro também, que ódio, eu não lembro do meu ensino médio, mas, eh O trauma. É, eu tenho a impressão, pelo menos, que minha rotina hoje em dia, isso é muito bizarro que eu vou falar, porque hoje em dia eu estudo e trabalho. Eu tenho a impressão que minha rotina no ensino médio era muito mais sufocante do que minha rotina é hoje em dia. Uhum. Que Sei lá, interessante. eu eu culpo isso na minha escola, gente, não gosto muito da escola que eu fiz ensino médio, eles eram muito, muito rígidos, então eu acho que isso refletia, enfim, em vários aspectos da minha vida. Mas, enfim, hoje em dia, voltando pra isso que você falou, sei lá, eu tenho minhas prioridades, eu treino, enfim, de segunda-feira. Se eu não conseguir treinar de segunda-feira porque eu tô cansada, tudo bem, eu compenso mais pra frente, eu não preciso treinar na segunda-feira. É. Enfim, eu sinto que hoje em dia minha rotina tem muito mais esses blocos que podem ser realocados em outros lugares. Mas eu que nem você tenho, tipo, minhas prioridades, treinar, ser ativa, ir pra academia pra mim é importante. Sei lá, uma coisa que funciona muito pra mim é quando eu quero incorporar um hábito, eu coloco ele na minha rotina. Então não dá pra eu falar, tipo: "Ai, eu vou, sei lá, livremente me alongar ao longo da semana", tipo, não.
cara, eu preciso de um horário que deu, sei lá, 6 horas da manhã, eu vou levantar da minha cama e até 6h15 eu vou me alongar e vou, tipo, continuar meu dia. Senão, pra mim não funciona muito bem isso de colocar hábitos. Então, os meus horários de treino também estão fixos na minha rotina. E que nem você, se eu tenho aula na quarta-feira e eu preciso treinar, só que eu saí com os meus amigos na terça-feira, cheguei em casa um pouquinho mais tarde, não vou querer treinar na quarta, tudo bem. Eu consigo treinar no Sim. domingo, eu consigo treinar no sábado. Mas minha rotina é meio parecida. Minha rotina de trabalho não é tão intensa. Eu trabalho às 6 horas, de vez em quando passa, de vez em quando não. Mas, enfim, tipo, parece tranquilo eu falar, né? Não, é só 6 horas. Tipo, não é. Não É, é. é bem desgastante. Mas, Exato. é, pelo menos tem isso. Mas uma coisa que eu tenho hoje em dia que eu não tinha na minha época do ensino médio, que eu acho que, enfim, me dá um espaço grande pra respirar, é que eu lembro que me frustrava muito que eu não fazia nada de dia da semana. Pra mim, tipo, meu único tempo de respiro era o final de semana. Uhum. E eu odiava isso. E mesmo, às vezes, no final de semana eu ficava em casa estudando. Gente, meu ensino médio foi horrível. Se vocês quiserem que eu fale sobre em algum episódio, eu hablaria, assim, por horas sobre a minha experiência de ensino médio, mas tipo, se eu fizer pra fazer alguma coisa, tinha que ser fora da minha rotina, porque, tipo, qualquer mudançazinha ia, sabe, causar um desastre sísmico, então não podia. Hoje em dia, eu me esforço muito pra, tipo, não colocar toda a minha animação pro final de semana. Eu acho que tem muito isso, né, tipo, chega sexta-feira, todo mundo sextou, fica super feliz, porque é o momento de respiro, e eu acho que normal, né, o final de semana ser um momento de maior respiro, mas eu gosto de ter alguns ao longo da minha semana. Tipo, eu acho que tem poucas semanas que eu não saio pelo menos uma vez pra jantar com amigos. E eu acho isso muito importante, porque você se recarrega um pouco no meio da semana. Enfim, esse é o esforço que eu tento fazer também, mas, sei lá, é toda uma questão de tentar equilibrar as coisas e de ter prioridades. Enfim, tipo, eu e a Amanda, a gente coloca ser ativa uma grande prioridade. A gente, tipo, sei lá, se eu precisar muito treinar na segunda-feira, eu não vou sair no domingo. Uhum. E, enfim, fazer esses ajustes na rotina pra, enfim, tentar fazer o que você quer e o que você gosta, mas também, enfim, pra você fazer tudo que você quer e que você gosta, você tem que se organizar também. E Sim. fazer o que importa. Por exemplo, você tem que chegar no trabalho minimamente bem descansado, alimentado, esse tipo de coisa. Sim. Uma coisa que você estava falando, assim, que eu acho muito interessante, é realmente, assim, sobre esses períodos de descanso que a gente tem que ter ao longo da semana, pra gente não estafar. Cara, é muito ruim essa sensação de, tipo, chegou domingo, você fala: "Puta que pariu, é segunda-feira, amanhã eu não quero que comece a semana". Quando você inclui, tipo, momentos de lazer no meio da sua semana, por isso que o esporte é tão importante pra mim. Gente, juro, eu não tô forçando a barra agora. Realmente a corrida é um lazer pra mim, não é uma coisa que eu faço porque: "Ai, eu quero emagrecer", ou "Eu quero ter um condicionamento", não, não é. Eu realmente acho divertido, domingo, receber a minha planilha de treinos e saber quais vão ser os treinos que eu vou fazer durante a semana. É um momento em que eu não tenho que pensar em nada, tipo, em relação à minha faculdade, ao meu trabalho, nada. Então é um momento comigo mesma, em que eu só tô lá fazendo meu treino e, tipo, conseguindo correr em determinada velocidade e tal. Pode ser que a atividade física não seja um momento de lazer, pode ser que seja uma obrigação pra você, não tô falando que Aham. precisa ser pra todo mundo. Mas isso que a Ana Lu falou também, de encontrar os amigos durante a semana, faz muita diferença. Às vezes não é possível, às vezes a gente não consegue, mas às vezes é possível, às vezes a gente trabalha perto de algum amigo, às vezes a gente mora perto de alguém, às vezes a gente consegue, sei lá, sair pra almoçar no horário do almoço do trabalho, ou, enfim, a gente que ainda faz faculdade, ficar um pouquinho a mais na faculdade, às vezes eu consigo fazer isso também, ao invés de eu ir cedo pro trabalho logo após que a aula termina, às vezes eu fico um pouquinho com as minhas amigas e fico tipo: botar um pouquinho o papo em dia, sabe. É importante essa parte social, e a gente ter outros momentos, assim, de descontração. E é o que a Ana Lu falou, se você sai com seus amigos, tipo, durante a semana, você não precisa voltar 1 da manhã pra casa, sabe. Você pode voltar às Uhum. 11. E aí você chega em casa, toma banho e dorme, você já jantou, tipo, tá tudo bem, sabe. Vai ser um dia que você vai dormir um pouquinho a menos. Mas, assim, o tanto que aquilo vai te descansar, tipo, a cabeça, sabe, que você vai conseguir sair um pouco daquela rotina muito intensa. E, assim, o isolamento foi uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, mas é uma coisa que, enfim, ele desgasta muito a gente, sabe. A gente fica muito cansada, a gente fica muito estressada, a gente não consegue muito se desvencilhar, assim, eh,
do trabalho, das nossas obrigações, quando a gente tá sozinho. Quando a gente tá com outras pessoas, a gente consegue, sabe, dar uma espairecida, pensar em outra coisa. E é o que eu sempre falo isso, criar repertório. Tipo, quanto mais Uhum. você vê as pessoas, mais elas vão contando da vida delas. Às vezes elas vão falar alguma coisa que você nunca pensou. Às vezes elas vão te apresentar, assim, uma forma. Por que é legal esse episódio, assim, agora pensando? A gente fala um pouquinho da nossa rotina, porque às vezes as coisas que a gente faz podem servir de exemplo pra alguém. Alguém pode pensar e falar assim: "Cara, nunca tinha pensado em fazer dessa forma", sabe. Tipo, nunca tinha pensado em talvez priorizar realmente a atividade física e ver que isso dá certo. Assim, vou falar, eu não fui uma pessoa ativa, tipo, grande parte da minha vida eu fui uma pessoa extremamente sedentária, e eu não priorizava isso. E assim, era uma coisa tipo: "Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tô muito cansada, não dá, não sei o quê". Até o ponto que eu cheguei e falei assim: "Cara, se eu fizer isso, tipo, para o resto da minha vida, eu vou surtar". Tipo, eu preciso de um momento de descompressão, assim, e é um pouco o que é atividade física pra mim. Musculação não, eu odeio fazer musculação, eu faço musculação porque senão eu vou me lesionar na corrida. Então eu tenho que, tipo, ser minimamente forte, mas a corrida ela tem muito esse lugar, assim. E pode ser que você não goste de correr, pode ser que você goste de fazer musculação, ou pode ser que você goste de fazer uma caminhada no parque perto da sua casa, ou fazer uma aula de spinning perto do seu trabalho, que é uma coisa que às vezes eu faço, e eu sei que às vezes é uma coisa cara e que não todo mundo consegue fazer, mas, por exemplo, fazer uma caminhada no parque é uma coisa que não custa nada. Tipo, sei lá, chegar um pouquinho mais uma coisa que eu escutei uma vez, quando eu era sedentária, era, sei lá, você anda de ônibus. Por que ao invés de você descer no ponto em que você trabalha, você não desce, tipo, 2 pontos de distância? E aí você anda um pouquinho, você toma um pouquinho de sol, sabe, sei lá, você vê um pouco a vista, você não chega e, tipo, vai direto para o seu trabalho e fica com uma tela do computador, tipo, uma luz branca na sua cara o dia inteiro. Tipo, gente, assim, vamos combinar, isso não é natural, tá? O homem, ele não foi criado, a humanidade, ela não nasceu com esse propósito de ficar trancado dentro de uma caixa preta o dia inteiro vendo uma luz branca. Assim, isso realmente não é natural pra gente. A gente precisa de sol, a gente precisa de vitamina D, a gente precisa de, se movimentar, sabe. Assim, coisas idiotas que você consegue colocar no seu dia e ir encaixando, tipo, já ajuda, sabe. Eu gosto muito, tipo, por exemplo, durante a semana eu ando muito de ônibus, eu gosto de sentar na janela pra eu ver a vista e ficar vendo as coisas, assim, tipo, pelo menos pelo menos ver, assim, o que que tá rolando, sabe, na vida. Porque senão, realmente, gente, é tenebroso. Tipo, se eu não fizesse atividade física e se eu não não sentasse na janela do ônibus, gente, a única coisa que eu ia ver é acordar, eu ia ver a minha tela do meu celular, aí eu ia para o trabalho, e aí eu via a tela do computador do trabalho onde eu trabalho. Tipo, Uhum. não dá. Assim, sei lá, preciso, sabe, ou escutar um podcast, ou, tipo, ler um livro, ou, enfim, conversar com alguma pessoa, sei lá. Eu acho que isso tira muito peso do domingo, tá, vou falar pra vocês, se Sim. o semana de vocês for mais legal, tira muito peso, porque antes eu era a pessoa que odiava domingo, hoje em dia eu fico tipo: "Ah, tá bom, é isso", É, é, sabe. é difícil. Eu estava pensando, conforme você estava falando, eu acho que todo mundo já viu esse vídeo ou esse GIF em algum momento da vida, mas era um que era tipo, eh, tentando manter o equilíbrio. É tipo uma barrinha, sabe, de progresso, e tinha várias barrinhas de progresso. Então tinha uma que era tipo trabalho, outro que era tipo, Netflix, outro que era academia, outro que era vida Eu nunca vi. social. E tipo, conforme uma barrinha vai crescendo, as outras vão tipo caindo. Aí uma, cresce, a outra e as outras caem. Então, tipo, basicamente a ideia desse GIF ou desse vídeo é tipo, se você tá botando muita energia no trabalho, não dá pra botar tanta energia, sei lá, botar as séries em dia, em ir pra academia. E eu acho que a vida Sim, acaba sendo isso e, sei lá, dá pra você fazer o seu melhor pra tentar manter o equilíbrio, eu acho que a gente tá constantemente tentando fazer isso, mas é também uma questão às de vezes ter não dá. prioridades. Exato. Sim. Então, tipo, vai ter semanas que eu vou estar tendo que botar mais tempo no meu trabalho e não vou conseguir sair com os meus amigos. Isso é bem chato? É, mas também, tipo, sei lá, Não é uma tem uma regra. exato. Tem uma música da Billie Eilish, que eu não espera aí, eu vou tentar pegar a letra certinho, mas basicamente o que ela fala é, tipo, a gente sabe que tudo vai mudar, eu sei isso. É Deixa eu pegar Getting aqui, eu Older? acho que é Male Fantasy. Hum, não lembro dessa. Mas eu Deixa sei eu de pe que álbum é, mas eu não lembro a é música. do Happier Than Ever. Deixa eu Sim, pegar aqui a letra. ela Ela tem umas letras muito fala boas. Ela é cancelada? é, Ela é cancelada, mas
I worry this is how I'm always gonna feel, but nothing lasts, I know the deal. Então, tipo, eu me pergunto se é assim que eu vou me sentir pelo resto da minha vida, mas nada dura. Eu entendo que é assim que as coisas funcionam. Sim, Por mais que na hora pareça que aquilo vai durar pra sempre, às vezes você para e fala: "Ah, foi horrível, mas foi uma semana", sabe. E talvez essa semana que você esteja muito sobrecarregada no trabalho, dê pra colocar uns 15 minutos de leitura, sabe. Eu acho que sim, dá pra, enfim, estar constantemente tentando achar esse equilíbrio. Eu acho que a vida adulta é um grande tentando achar o equilíbrio nessas barras de sim. progresso. Eh, enfim. É. E eu acho que tem uma coisa também, o seu chefe não está preocupado com o seu bem-estar, Uhum. ponto. Os seus professores também não estão preocupados, os professores da sua faculdade, da sua escola, enfim, da sua pós-graduação, também não estão preocupados com o seu bem-estar. Assim, é exatamente isso que eu acho muito importante, você entender que a prioridade do seu bem-estar é sua, é individual. Ninguém vai tomar conta disso pra você. Tipo, se você não virar e falar assim: "Eu preciso cuidar de mim, eu preciso priorizar a minha saúde", ninguém vai virar pra você e vai falar isso, a não ser a sua família. Uhum. E assim, e até um certo ponto também, sabe, ainda mais quando você se torna adulto. E a vida adulta realmente tem muitas responsabilidades e é muito fácil você entrar num looping de não ter nenhum descanso. Eu não tô falando, tem pessoas que às vezes é muito difícil ter, esses períodos de descanso, tem rotinas de trabalho extenuantes que exigem muito, da pessoa e que, assim, realmente fica impraticável fazer qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que têm tempo, sabe. Eu não tô falando também que é fácil, mas assim, às vezes a gente sofre muito, eu falo isso pela minha própria experiência. Eu trabalhava num outro lugar que eu trabalhava muito menos, do que eu trabalho hoje. Mas ao mesmo tempo, eu ficava tão incomodada com aquilo, aquilo me fazia tão mal, que eu quase tive um burnout, assim. Foi horrível, porque aquilo me fazia mal. E hoje em dia eu trabalho bastante, mas ao mesmo tempo eu consigo lidar melhor com a pressão, tipo, não é uma coisa que me faz mal. Eh, eu não sei se eu vou me fazer clara agora, mas foi um trabalho em que eu olhei e falei assim: "Cara, é muito insana a rotina de trabalho, então eu preciso organizar minha rotina pra eu conseguir ter esses momentos de descompressão". E hoje em dia eu consigo ter uma vida muito mais equilibrada do que quando eu tinha muito mais tempo, sabe. Aham. Porque às vezes também o ócio é uma coisa que faz mal pra gente, sabe. Às vezes a gente não ter uma organização, eu não tô falando que o ócio não é importante sim, a É gente bem precisa ter os importante, é. períodos de ócio, mas às vezes demais, ou às vezes assim, por que você vai ficar mais no trabalho, sendo que o seu trabalho ali, tipo, não vai render mais? Vai pra casa, Aham. vai fazer um treino, vai sair com seus amigos, vai comer alguma coisa gostosa, sabe. Vai ter algum momento de lazer, assim, isso é muito comum, e eu que trabalho em ambiente corporativo, a Ana Lu também trabalha, sabe disso. Muitas vezes as pessoas ficam a mais no trabalho sem estar fazendo nada. Tipo, só tá ali porque precisa, porque vai que alguém quer alguma coisa, ou porque às vezes quer mostrar que tá trabalhando mais do que trabalha. E gente, assim, não vale a pena, sabe, não vale a pena fazer isso, eh, se você tiver essa oportunidade, claro, falando das pessoas que trabalham nesses ambientes, em que conseguem, de certa forma, controlar mais o tempo. E assim, é o que eu falo, o seu chefe não está pensando no seu bem-estar, ele não tá pensando na sua saúde. Se você não pensar nela, ninguém vai fazer isso por você, sabe. É um pouco isso, assim, não sei, o que que você acha, amiga? Não, eu concordo. Algumas pessoas têm o privilégio enfim, sei lá, do seu chefe, do seu professor, ligar para o seu bem-estar, mas no final das contas quem tem que priorizar é você. Eu acho que, enfim, eu falei dessas barrinhas de progresso que você tem que ficar constantemente tentando equilibrar, e, sei lá, eu penso que de vez em quando, sei lá, eu priorizo muito o meu sono, minha saúde física, enfim, eu acho que eu tenho as prioridades da minha vida bem estabelecidas, assim, tipo, minhas barrinhas estão bem claras, tipo, trabalho, faculdade, sono, saúde física e, sei lá, vida social, por exemplo. Eu não sei, eu posso estar esquecendo de alguma coisa, mas às vezes eu sei que eu vou ter que acordar mais cedo pra conseguir treinar aquele dia, porque eu tenho aula. Então, tipo, se eu não for treinar, sei lá, às 6 horas da manhã, eu não vou conseguir treinar. Aí eu, tipo, ao invés de dormir 7 horas, eu durmo 6. Enfim, mas constantemente tentando equilibrar essas Sim. barrinhas de progresso.
Enfim, eu tô prezando pela minha saúde. Então, e quando eu tenho, tipo, tempo pra dormir um pouco a mais, eu vou lá e eu aproveito, porque é uma das minhas prioridades. Se eu não tô precisando fazer alguma coisa muito urgente da faculdade, se eu não tô precisando fazer alguma coisa muito urgente do trabalho, eu vou dormir, sem peso nenhum Sim. na consciência. Mas é sempre uma questão de também, eh, pensar nas suas prioridades no momento e, de novo, nada tudo é temporário. Infelizmente, tem umas Sim. coisas muito boas que você quer que durem pra sempre, não vão ser, e as coisas muito ruins também não vão ser pra sempre. Enfim, tem que pensar nisso. Eu estava me segurando muito pra falar isso, mas pra não falar isso, mas eu vou falar. Enfim, eu tinha falado isso pra Ana Lu. Cara, nós vivemos num sistema capitalista. Uhum, Pra você viver num mundo capitalista, você precisa de dinheiro, e o dinheiro vem do trabalho, a não ser que você seja, enfim, herdeiro ou um criminoso. uhum, Assim, infelizmente, essas são as fontes do dinheiro e o trabalho realmente ele é uma fonte central. aham, Eh, e assim, o trabalho acaba tendo que ser a prioridade, porque sem ele você não tem o seu sustento, sabe? Você não sim. consegue, enfim. Isso ainda falando do meu recorte, cara, que é extremamente privilegiado, mas assim, É, a minha família não tem condições de me bancar pro resto da minha vida. Eles estão uhum, assim, tipo, literalmente só um acordo com eles, assim, eu preciso ir atrás da minha independência, eu preciso começar a me sustentar, porque é muito caro bancar uma pessoa, é muito caro se bancar. Tipo, uhum, já é difícil, imagina bancar uma família. Isso falando de outras pessoas que vivem com salários baixíssimos e ainda tem que sustentar uma família e precisam trabalhar uhum, horrores pra conseguir, de certa forma, se organizar minimamente financeiramente. sim. Outra coisa é. Então, assim, por vivermos numa sociedade capitalista, é muito difícil não priorizar o trabalho. É, Mas a gente tem que lembrar que existe vida para além do trabalho também e que, às sim. vezes, a gente não tá sendo 100% eficiente no nosso trabalho para conseguir equilibrar com outras coisas da nossa vida. E eu também não tô falando daquela regra de produtividade, aquelas coisas que, tipo, a empresa vai falar, "Ai, porque você não tá muito eficiente." Não. Ser eficiente consigo mesma, sabe? Eu não tô falando com relação às expectativas do seu chefe. Mas, tipo assim, fazer uma lista. O que que eu faço no meu dia? Uhum, Quanto tempo que eu demoro pra fazer cada coisa? Quanto uhum, tempo eu fico, sei lá, na copa? Ou eu fico mexendo no meu celular na frente do computador e eu, sei lá, podia, tipo, já agilizar outra coisinha, tipo, uma atividade mais assim, e que eu posso mostrar para o meu chefe. Isso eu tô falando mais uma realidade corporativa, tá? Não tô falando de outros tipos de trabalho, falando do meu trabalho e da minha experiência. Mas assim, coisas que eu vou ganhar exposição e que são tranquilos de eu fazer, e aí eu já mando para o meu chefe e aí ele já vê que eu tô fazendo alguma coisa, e aí eu, enfim, sabe, tipo, e aí eu consigo sair 6 horas da tarde, assim, minha meta é sair 6 horas da tarde do trabalho, eu não quero sair depois disso. É, mas aí eu preciso equilibrar um pouco do tipo, realmente fazer o trabalho que eu preciso fazer, mostrar que eu tô trabalhando para os meus chefes, que isso é muito importante no ambiente corporativo, assim, para pessoas que trabalham nesse ambiente também, vou te contar. Às vezes a pessoa que faz mais coisa e não tem essa visibilidade, não é tão notada quanto uma pessoa que faz menos e mostra mais esse trabalho, para os chefes e pra área. Enfim, infelizmente essa é a realidade. A vida não é justa. Se a gente não se fizer visto, a gente não vai ser notado, uhum, e isso é muito importante. Então, assim, falando da experiência corporativa, é uhum, exatamente isso, assim, listar as suas prioridades no trabalho, isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Assim, eu chego no meu trabalho e eu faço uma lista de coisas que eu preciso fazer no meu dia, e eu coloco uma regra de prioridade nelas. Tipo, esse aqui tem em primeiro lugar, esse aqui tem em segundo, esse daqui tem em terceiro, esse daqui tá tipo, mano, nem sei, se não dá pra fazer hoje, eu posso passar ele para o dia seguinte. Isso aqui eu quero mostrar pra tal pessoa, isso aqui eu vou ganhar visibilidade, então eu quero fazer cedo. Tipo, sabe, são essas coisas que a gente consegue equilibrar, tipo, e aí você começa a observar quanto tempo realmente eu tô lá no meu trabalho, mas eu não tô efetivamente trabalhando, sabe? E eu não sim. tô falando isso pra você, tipo, morrer de trabalhar, mas assim, cara, vai embora mais cedo, sabe? Ao invés de ficar, tipo, 15, 20 minutos conversando com a pessoa ali que você nem gosta muito do seu trabalho, tipo, só fica mais na sua, sabe? Eu sou uma pessoa muito quieta, assim, no meu ambiente de trabalho, porque eu literalmente tô ali pra fazer o que eu preciso fazer. Porque assim, eu sinceramente prefiro mil vezes estar em casa com a minha família, ou estar com os meus amigos, ou conseguindo treinar, do que ficar, tipo, gastando tempo naquele ambiente que, assim, eu não tô reclamando do ambiente que eu trabalho num ambiente muito bom. Aham, Mas, assim, é um ambiente de trabalho, gente. Falar que você ama o trabalho, você pode gostar do que você trabalha, enfim, mas trabalhar é uma coisa chata, é uma coisa que é extenuante, assim, sabe? E é uma coisa que consome muito a nossa rotina. Infelizmente, é muito difícil a gente equilibrar as outras coisas exatamente porque a gente precisa trabalhar. aham, Mas, às vezes pensar em saídas, assim, eu não tô falando pra você se demitir do seu trabalho e virar influencer, não é isso.
Tipo, eu não acho que às vezes essa saída isso não é o que eu e a Ana Lu a gente tá fazendo, a gente tá Sim. conciliando o podcast com a nossa rotina de trabalho, exatamente por isso, porque não é uma certeza, mas assim, tentar de certa forma entender o seu trabalho e ter mais controle das coisas que você faz, sabe, pra ir organizando a sua rotina. Sim. Eu vou comentar o seu comentário por partes. Primeiro que a gente vive em uma sociedade capitalista. Eu vou ser uma péssima podcaster agora, eu vou falar uma referência que eu não sei de onde veio, eu vi num story da minha amiga. Ela postou uma foto de um livro que ela estava lendo, com uma parte grifada, e ela grifou uma parte que dizia: "Tempo não é dinheiro". E você assumir isso pra si mesma é um ato de resistência, porque a gente vive numa sociedade capitalista na qual o tempo é dinheiro. Sim. Enfim, se você vive com essa teoria de que tempo é dinheiro, você tá em conformidade. Exatamente, eh, quando você, fala: "Não, tempo não é dinheiro e eu não vou viver como se fosse", é um ato de resistência, que você tá resistindo Sim. a esse sistema. E então, sim, eu acho que você usa é importante usar o seu tempo pra além do trabalho. Sim. Enfim, se você é uma péssima podcaster, porque eu não sei de onde essa frase veio, eu não sei qual é a continuidade do pensamento, mas tá aí uma ideia pra vocês pensarem. E eu li um livro no meu ensino médio, falei mal, mas teve coisas boas. A gente leu um livro, eu não vou saber, pronunciar o nome do autor. Ele chama Byung-Chul Han. Acho que ele é um autor Ah, sul-coreano. Sociedade do É, Cansaço? ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. E a gente vive nessa sociedade, e a gente só enfim, nem é uma a sociedade da produtividade, sociedade do capitalismo, não, é a sociedade do Não. cansaço. Tudo isso corrobora pra o quê? Pra você estar cansada, essa teoria de que tipo: "Não, sim, você pode". Mano, desculpa gente, às vezes a gente não pode. Às vezes a gente Às não vezes a gente pode. precisa dormir. Nossa, a gente estava conversando, espera, quinta-feira a gente saiu com os nossos amigos, hoje é sábado, então já faz um tempo, eu ia falar ontem. Mas a nossa amiga Isa falou que acha, assim, inconcebível alguém, não dormir e continuar produzindo. Por exemplo, nossa, fiquei até o trabalho, até fiquei no trabalho até 2 horas da manhã e voltei para o trabalho às 6 horas da manhã. Dormi um total de, mano, 3 horas e vou continuar trabalhando. E faz isso por 3 dias seguidos. Tipo, pra gente, isso que não faz isso é inconcebível, porque como você produz Sim. tipo, e desempenha bem o seu trabalho tendo dormindo só 3 horas da noite, entendeu? Sim. Pra gente é inconcebível, eu não sei essa é a realidade, mas vendo de fora, eu não entendo, eu preciso do meu sono, entendeu? Sim. Enfim, essa é a primeira parte do comentário que eu queria fazer sobre o que você falou. E a outra parte é que você falou que, enfim, é bom listar, às vezes, tudo que a gente faz e repensar partes da nossa rotina. Eu não sei se a gente falou isso enquanto eu estava gravando o podcast ou quando não. Eu acho que a gente falou quando Uhum. a gente não estava gravando, mas a Amanda comentou que, tipo, uma coisa que ela faz quando ela chega em casa depois do trabalho é vegetar e assistir uns TikToks e dormir, entendeu? Porque não dá pra produzir direito quando a gente chega do trabalho, que a gente chega muito cansada. E eu sou igual. Eu não tinha muito isso de, mexer no TikTok antes de eu trabalhar. É uma coisa recente na minha vida. Eu não sei se veio porque, ai, eu finalmente baixei TikTok e assumi esse vício, ou se é porque, tipo, eu chego em casa muito cansada. Sim. Nossa, eu tô tendo muitos pensamentos rápidos, eu não sei se tá ficando confuso o que eu tô falando, mas Não, tá agora eu zero. lembrei de, uma coisa que uma minha professora de história do ensino médio falou. Ela falou que ela amava ler, e ela falou que ela só escolhia ver uma série quando ela não queria pensar. E eu nunca fui assim, eu sempre gostei de ver série, eu também sempre gostei de ler, mas é verdade, quando eu tô com menos energia, enfim, quando eu tô mais acabada, eu não quero ler um livro, e eu Sim. acho que o TikTok é pior que filmes nesse sentido, filmes e séries. Eu escolho É ver um conteúdo TikTok e não ver um podre. filme ou uma série quando eu tô ainda mais cansada, porque existe ainda menos capacidade mental. Sim. Eh, mas enfim, às vezes repensar esse momento no nosso dia seria interessante. Eu acho que, enfim, quanto menos a gente pensa, aí agora eu tô fazendo uma reflexão muito mais além, tá. Eu acho que vocês podem discordar, mas eu acho que às vezes a gente, eh, quanto menos a gente pensa, eu acho que TikTok, mano, eu amo TikTok, tá. Eu acho que
em certa medida ele é bem legal, mas, tipo, quando passa do ponto, todo mundo sabe que é uma merda. Quando você passa, tipo, Sim, mais tempo do que você gostaria na rede social. sim, Mas eu acho que às vezes a gente, enfim, ficando nisso de não pensar: "Ai, só vou mexer no TikTok", é a gente, tipo, se cedendo a essa sociedade do cansaço, né, a gente assumindo isso. Eu acho que, às vezes a gente escolher ler um livro, ver um filme, pensar mais, mas a gente, sei lá, não é um ato de resistência, porque a gente não tá fazendo nada demais, sabe, mas acho que a gente, enfim, às vezes se esforçar mais pra fazer ações que demandam mais pensamento ou, tipo, admitir que esse tempo que a gente tem é um tempo de ócio. Eu, por exemplo, não tô exercitando muito a minha criatividade quando eu passo mais tempo do que eu gostaria no TikTok. Porque eu acho que o TikTok exercita um pouquinho da minha criatividade, sim. Mas eu acho que o tempo de ócio é um tempo que eu realmente tô exercendo minha criatividade. E a sociedade do cansaço funciona exatamente pra você não exercitar sua criatividade. Pra você estar produzindo sim. 100% do tempo, você não tem tempo de pensar, pensamentos criativos. Enfim, acho que é interessante a gente pensar na nossa rotina pra gente, enfim, pegar uma horinha que seja que a gente, enfim, não esteja fazendo nada de útil pra, sei lá, Pra outra pensar. pessoa. É. É. Eu concordo muito com o que você falou, mas ao mesmo tempo também eu discordo, porque assim, eu acho que a gente também tá no nosso direito de assistir o nosso TikTok, sabe. Eu acho que a gente também tá no nosso direito de, tipo, não fazer nada. Tipo, sei lá, às vezes eu tô Sim, tão esgotada, meu, eu não vou ler um livro, eu não vou ser uma pessoa, tipo, ultra mega produtiva quando eu chego em casa, eu tô podre. O meu ato de resistência ali vai ser literalmente vai ficar vendo ser, TikTok. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo, porque o TikTok é um não só o TikTok, eu não sou viciada em TikTok, eu sou viciada no Instagram. Essa é a minha eu não o TikTok é uma rede social que não me pega muito. Eu trato ela como, tipo, realmente ver um filme, sabe, pra mim é um pouco isso. Ou eu coloco o TikTok quando, tipo, sei lá, tô fazendo alguma coisa e eu fico passando e eu escuto meio como podcast. O tipo de TikTok é esse que eu gosto. Não é uma rede social que me pega muito, tipo, ficar vendo trend, tipo, tanto que eu nunca sei. Não sei, aham. eu não gosto. Eu gosto muito de Instagram, eu consumo muito, tipo, stories, tipo, acompanhar as pessoas, eu adoro fazer isso. E ver o que as pessoas estão postando, é uma rede social que eu sou extremamente viciada, mas, é uma coisa que me faz mal, e eu quero, tipo, diminuir realmente o tempo de tela, porque, foi até uma coisa que a minha psicóloga falou pra mim, que isso atrapalha muito o nosso sono. E às vezes, a Uhum, gente tá muito cansado e a gente quer ficar vendo TikTok, mas a gente poderia estar efetivamente dormindo. uhum. E aí é importante a gente ter uma rotina de higiene do sono. Muito provavelmente vocês já ouviram falar de higiene do sono e vocês ficam tipo: "Ai, que insuportável, deixa eu ver a minha série na minha cama", enfim. Mas tem estudos que falam que o tamanho da tela, ele impacta muito, também o quanto o seu cérebro ele vai ficar ativo. Quanto menor a tela, mais ativo o seu cérebro vai ficar. Porque os movimentos vão ser mais rápidos, menores, e o seu cérebro vai tentar acompanhar aquela informação de forma muito mais rápida. Então isso exige muito mais energia. Muito mais do que se você assistir uma série longe numa televisão. Ah, Então, isso foi uma coisa sempre que a minha psicóloga falou. Ela falou, tipo assim, telas menores, tipo, evita próximo da hora de você dormir. E eu sinto muita diferença. Tipo, por exemplo, sei lá, se eu tô vendo uma série com a minha mãe na sala, e aí eu vou dormir, do que se eu, tipo, pego e fico rolando o feed, tipo, e acompanhando o que as pessoas estão falando no TikTok, no Instagram, nos Reels, qualquer coisa. É, porque o estímulo é muito diferente, ele é muito mais acelerado, sabe. Então isso realmente, tipo, piora e a gente não consegue efetivamente descansar. E é uma falta de ilusão também que a gente tá, tipo, descansando, sabe. Às vezes a gente não tá descansando. uhum. Por isso que, enfim, eu concordo com isso que você falou também, de tipo, às vezes diminuir o tempo de TikTok, diminuir, tipo, o tempo de Instagram, de outras redes sociais, enfim, conversar com as outras pessoas também é uma coisa que te agita, sabe. Coisas que me agitam, tipo e gente, vamos combinar? Por que que todo mundo é viciado no TikTok? É literalmente estímulos, tipo, o tempo inteiro muito É rápidos, muito e estímulo. é um algoritmo extremamente treinado pra trazer tipos de conteúdo que te interessam. Então, as únicas coisas que aparecem no TikTok são coisas que te interessam, são vídeos curtos. É muito difícil ter um TikTok longo. Eu gosto de TikTok longo, porque, gente, eu amo escutar história. Mas assim, é muito raro, a maioria das pessoas assiste um TikTok, tipo, de 5 segundos e já fica tipo: "Ai meu Deus, que saco", e aí já passa pra baixo, sabe. O algoritmo ele entende que você gosta de conteúdos mais curtos e ele vai cada vez mais mostrando mais isso pra você também, sabe. Então, tipo, cientificamente isso é ruim para o nosso cérebro e a gente não consegue descansar.
Uhum. Então, realmente, reduzir o tempo de tela próximo da hora de Nossa. dormir é muito bom e é muito importante. Tipo, diminui e melhora muito a qualidade do seu sono e você consegue realmente descansar. Mas eu também entendo. Eu entendo que às vezes a gente só quer, tipo, mano, ter um prazerzinho, sabe? Meu dia foi uma merda, eu não Sim. aguento mais. Não tem Enfim, alguma expressão que é tipo: "Ai, satisfação instantânea, endorfina não, dopamina instantânea", sei lá. O TikTok é isso. Você libera é. muitos hormônios de felicidades de uma vez só. Dopamina demais. É. Isso. E É, dopamina eu acho que é o hormônio da felicidade, tipo, mais barato, tipo, de todos os hormônios da é, felicidade, sabe. Tipo, eu falei endorfina, né, eu errei. não, a endorfina é, tipo, do esporte, aí eu acho que tem a ocitocina, e aí tem a agora eu esqueci o que você acabou de falar. É, não, a Dopamina. gente faz direito, gente, a gente não sabe nada. É, gente, É, esquece, a gente não é especialista, mas eu sei é, disso porque eu já perguntei isso algumas vezes pra minha mãe, e minha mãe é sim. médica. E, enfim, a dopamina eu sei que é, tipo, é um dos hormônios da felicidade, tipo, mais, tipo, de pico e depois queda, Uhum, sabe. É um pouco do que a gente tem sim. quando a gente usa drogas, substâncias ilícitas. Uhum, É a dopamina que é liberada. é. Então Mas o que eu queria falar é que eu acho que até eu discordo um pouquinho do que eu falei, agora pensando, porque eu falei, tipo, ó, a gente tá vivendo numa sociedade de produtividade, que tá falando produz, produz, produz. É, e eu falei, tipo, ó, sabe aquele momento que você não tá produzindo? Então, e se você ler um produza. livro? E se você produzir? Exato. Então foi meio contraditório, total. Mas eu acho que tem uma validade porque, tipo, eu me sinto tão melhor quando eu sei lá, gente, ler um livro não é produzir, eu acho que a gente, sei lá, É, é um momento de descanso também. Mas ok, eu é. entendo que é um momento de descanso que exige um pouquinho mais de energia do que tipo, pra você ler um livro e você ser fisgado por um livro, a depender do livro vai demorar muito mais pra você ser fisgado do que por um TikTok de 30 segundos que te fisga nos primeiros Sim. 0,5 segundos. Mas sim, eu discordo do que eu falei em parte. Mas, é, eu você falou isso do sono, gente, eu durmo muito bem, é uma coisa que eu orgulho muito. Então, se tem uma coisa que eu Diva. sei fazer é dormir. E uma coisa que eu sempre faço antes de dormir é ler um livro. Então, tipo, algo que às vezes me atrapalha muito é pensar que, sei lá, essa 1 hora que eu chego em casa e fico no TikTok, eu poderia, tipo, sei lá, me arrumar pra ir dormir e ter mais tempo de leitura, porque às vezes, sei lá, a leitura é uma coisa inegociável também na minha rotina, que nem meu sono, que nem academia. Então, independente de, tipo, que horas eu vá deitar pra dormir, eu vou ler umas 5 páginas no meu livro. E é um saco que às vezes eu vou dormir um pouquinho mais tarde por causa disso, sabe. Eu não consigo ir dormir sem ler um livro antes. Todas as Mas, noites? gente, aham, é a melhor receita pra mim, é o que funciona. Eu vou dormir quando meu olho tá, assim, fechando, caindo, e eu só capoto. É muito bom, e eu durmo perfeitamente, então é uma ótima dica. Não sei, eu acho que vai parecer meio esdrúxulo pra pessoas que têm problemas pra dormir, tipo: "Ai, lê um livro, você vai capotar". Tipo, é o que acontece comigo, mas sei lá, eu acho que ajuda muito. Eu percebo que, sei lá, às vezes porque até entretenimento eu tenho que priorizar. Então se eu tô vendo uma série, eu não tô lendo meu livro. Então tem vezes que, tipo, sei lá, eu vou eu falei que era regra que eu lia um livro 5 páginas antes de dormir, às vezes não. Eu estava muito viciada em Sex and the City e às vezes eu via minha série, tipo, um episódio antes de dormir. E eu percebia que eu demorava um pouquinho mais pra dormir do que quando eu leio um Lendo o livro. livro. É. Então às vezes, sei lá, pode ser que não ajude muito, mas testa se você tem problemas. Eu eu sou a pessoa que tem problema pra dormir, gente, aqui ó, eu defendendo as pessoas que não têm problema pra dormir, eu sou a pessoa que se eu gosto do livro e eu fico entretida, eu não consigo dormir. Eu tenho um É? sono muito sensível, sim. Hum. Hoje em dia não tanto, porque minha rotina é muito corrida. Gente, eu juro, eu chego tão podre em casa, que tipo, eu deito na minha cama, tipo: "Ah, meu Deus, Aham, morri, você capota. acabou, É. capoto", tipo, hoje em dia eu não tenho mais problema pra dormir, mas eu tive muito problema pra dormir. E tipo assim, ler livro às vezes me deixava um pouco angustiada, porque eu ficava tipo: Nossa. "Meu, já tô tipo na 10ª página e eu ainda não tô com sono". Nossa! Mano, Uau. eu tive muito problema de insônia, assim, tipo, Uhum. muito, muito, muito. E aí foi a atividade que me ajudou, a atividade física que me ajudou também, porque aí eu não Sim. canso só a cabeça, eu canso o corpo. Quando eu não treino, isso também é uma coisa que impacta muito o meu sono. Nossa! Uhum. Então isso faz muita diferença, mas isso tem esse problema. A não ser que o livro seja muito chato, eu É. é. Tipo, se o livro for legal, amiga, tipo, por exemplo, sei lá.
bom, qualquer livro que eu goste minimamente, até tipo, por exemplo, quando eu fui ler Tudo é Rio, da Carla Madeira, nem era um livro que eu gostei tanto, depois posso até fazer comentários sobre esse livro. Uhum. Tipo, gostei muito da forma como ela escreve, mas era um livro que, tipo, eu não gostei muito da história. E aí mas mesmo assim, era um livro que, tipo, tinha uns trechos muito pesados. Tipo, gente, eu tinha pesadelo com aquilo. Não era um livro Ah, eu já tive isso. que me dava, que me relaxava, sabe? Uhum. Porque eu sou uma pessoa extremamente sensível ao conteúdo, gente. Eu sou a pessoa que, tipo, fica enjoada. Fui assistir aquele vídeo do Felca de autoutilização, quase vomitei, assim, sabe? Então eu sou Uhum. muito sensível a essas coisas. É, então eu não consigo, tipo, pra mim não é regra o livro. Tipo, pra mim é mais se o livro for chato. Só que aí também se aplica se a série for chata, se o filme for chato. Aí, tipo, eu vou dormir. Mas, realmente, ler um livro chato é melhor do que ver uma série chata ou do que ver um Hum. TikTok chato. O pior de todos é o TikTok, porque vai aparecer um TikTok legal que vai te Uhum. prender, entendeu? Sim. Então, É. é. Não, mas isso que você falou é interessante, porque voltando pras barrinhas de progresso que eu falei, que você tem que tentar equilibrar, às vezes, tipo, trabalhar em uma ajuda a outra. Então, tipo, você trabalhar na sua barrinha de progresso de exercício físico ajudou a sua barrinha de progresso de sono. Ajudou. Tipo, sei lá, isso a Isa falou também. Cientificamente é comprovado que você vai produzir melhor se você se alimentar bem, se você dormir bem. Então, às vezes, não faz muito sentido. A gente fica tipo: "Meu, por que você quer produzir? E por que você quer Sim, produzir tanto, você não dorme, você não come?". sim. Tipo, isso cientificamente não vai funcionar. Então, sei lá, às vezes a gente tem que olhar pra ciência mesmo, e tentar ouvir mais o nosso corpo. Eu sinto que uma coisa que eu tô me esforçando muito recentemente, é pra ouvir meu corpo, ouvir os sinais do meu corpo, ouvir os sinais de cansaço, porque é uma coisa que eu percebo que, sei lá, a gente não presta muita atenção na nossa sociedade Não, de hoje em dia. Tipo, se a a gente gente tá não se cansado, isso é respeita. um problema, a gente não vai lá e dormir. Eu ouvi, sei lá, não lembro mais onde eu vi, foi em alguma rede social, que tipo, gente, você precisa dormir depois do almoço. Tipo, o nosso corpo pede que a gente durma depois do almoço. Aquela siesta, tipo, é uma coisa necessária para o nosso corpo. Ele pede um descanso depois, enfim, dessa A refeição. minha avó chama de fazer o quilo. Tipo, Você é precisa uma fazer coisa. o quilo. E quantas pessoas você conhece? Eu e a Amanda em São Paulo, a gente mora em São Paulo. Quantas pessoas vocês acham que a gente conhece que dormem depois do almoço? Ninguém, ninguém. No final de semana, várias, mas durante a semana, nenhuma. Eh, Enfim, nossa sociedade de hoje, a gente aprende muito a não escutar o nosso corpo, e quando a gente escuta o nosso corpo é um péssimo sinal. Então quando a gente tá com Sim. sono, ok, vamos abrir um monster, acabar com isso, tipo, é uma coisa que eu Pô, mas tô. aí você tem um diagnóstico horroroso e uma doença horrorosa que É, poderia ter sido evitada se você tivesse hábitos mais saudáveis. exato. Enfim, eu acho que nossa rotina é um tópico quente, né, quando você para pra pensar no porquê a gente Nossa, tem que sim. ter, né. Mas falamos horrores maus não, falamos muito mal de rotina, mas, às vezes, quando a gente entrava de férias da faculdade e a gente não trabalhava, eu me sentia meio tipo: "O que eu faço com o meu tempo?". A rotina também tem um grande valor. Claro. Voltando pra quando aquele professor virou pra mim e falou tipo: "Nossa, eu amo ter uma rotina". A rotina é boa até certo ponto, tipo, menos quando você começa a se sentir muito sufocado nela, né. Que é meio isso que a gente tá falando que, enfim, Hum. o sistema capitalista meio que trabalha pra, enfim, você ter que viver com uma rotina meio sufocante, mas é. A única coisa que eu queria falar antes da gente finalizar é que a rotina, ela é boa se você estiver no controle dela. Uhum, Assim, acho que essa é a chave, sabe. Você não vai se sentir sufocada se você estiver no controle, a não ser também não vou generalizar, porque temos pessoas com transtornos mentais que podem entrar numa lógica obsessiva com rotina e que isso pode ser desgastante também. Não tô generalizando, mas, enfim, no controle eu digo desses momentos bons, assim, do seu dia, enfim, se você sentir que você tá no controle, que você sabe mais ou menos o que tá acontecendo, aonde você quer chegar, sabe, às vezes com a sua rotina, ela pode ser sensacional e extremamente fundamental. sim. E quanto mais você puder controlar a sua rotina e não deixar que outros controlem, é melhor também, porque, mano, não existe outra pessoa que te conhece melhor do que você mesmo, sabe. Uhum. E que Então consiga ouvir seu corpo, por exemplo. exato, exato. Tipo, E que tem queira muitas tanto pessoas. o seu bem quanto você mesma, né. Exato. Só um adendo, porque a gente precisa realmente finalizar, mas às vezes você percebe que você produz mais de manhã, ou você produz mais à noite. Então, por exemplo, eu e a Amanda, acho que nós 2 a gente escolhe acordar mais cedo, Sim, pra, sei lá, ir treinar. Tem pessoas que escolhem voltar pra treino. casa e ir pra academia, entendeu. Acho que também escutar seu corpo e escutar o que é melhor pra você. Exato.
Mas é isso, né? Então, amiga, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Putz, tá meio difícil. Vai ter que abrir o Eu vou Spotify. ser bem. Eu vou ter que abrir meu Spotify agora pra dar uma olhada. Porque eu não quero repetir a do episódio passado. Uhum. Não foi uma música em específico essa semana que eu gostei, mas foi um álbum que é do Sombr, Sombr, Sombra, Sombra. sei lá, Sombra, sem o A no final. Nossa, boa. Ele lançou um álbum que se chama Wish I Knew Her, não sei. I Gente, eu Barely não vou Know abrir. Her. I Barely Know Her. Uhum. E, mano, não sei, eu amo essa vibe meio, tipo, apaixonado. Ai, eu preciso falar. Falando dessa música, eu lembrei de uma outra indicação que eu quero dar de filme. Eu assisti Uhum. um filme hoje muito bom de romance. Eu amo filmes de romance. Eu Não é uma também. comédia romântica, é um filme de romance que é com a menina que fez Outer Banks, sabe? Qual que é o nome dela? Ah, Madeline Klein. Ela fez com o cara de Riverdale. Ele é o cara de Riverdale. Ele Meu é o Deus, cara ele de tá muito Riverdale. velho. Tá acabado. Gente, eu tô chocada. Não, gente, juro, bizarro, bizarro. Porque agora eu reconheci. Porque eu falei, eu conheci o homem de algum lugar. Mas, gente, ele tá acabado. Nossa, mulher é Tadinho, muito melhor, mano. né? Gente, mas eu só queria dizer que esse filme é muito bom, tá? Tipo, É, se chama All Maps Lead to You, eu acho. eu vi o trailer Todos os, ontem. todos os mapas levam a você. Gente, assim, o final, meio fraco, mas, gente, final de romance nunca é bom. Tipo, eles sempre vão Uhum. acabar juntos no final. Mas, É, tipo, mano, o filme, a vibe dele passa uma vibe meio Vicky Cristina Barcelona, com comédia romântica, tipo, da nossa geração, só que não é cringe, sabe? Uma coisa que eu sinto muita falta dos filmes da nossa geração é eles ficam falando de TikTok, de trend, tipo, mano, não, eu não quero um sim. filme que fale sobre isso. Eu acho isso muito Uhum. cringe em filme. É, Esse eu filme também não não gosto. fala sobre isso. É tipo, sobre três amigas que vão pra Europa. É uma vibe meio três amigas e um Disney, gente, entendeu? Elas vão pra Europa e aí elas vão viver, tipo, romances lá. E aí conta a história específica de uma, que é da Madeline Klein, com esse cara, que é o cara de Riverdale, que eu tô chocada até agora que é ele. Ele tá lindo no filme, mas, tipo, gente, ele parece ter 52 anos. Tipo, não dá, mano. Tá É acabadaço. sério? Não, eu exagerei. Ele 52 parece ter foi um uns trinta e exagero. cinco Ah, tá. Ele parece ter uns 35, mas, gente, em Riverdale ele tinha cara de menino, sabe? Era um moleque. Ah, aham. É, e assim, meu, é muito bonitinho, tipo, o filme, assim, eu gostei muito. E Uhum. não é comédia romântica, tipo, isso também é uma coisa que. Sei lá, eu gosto de comédia romântica, mas eu gosto de É só romance um também. Eu gosto, romance. às vezes, de É, sofrer e, tipo, chorar, sabe? Tipo, sim. às vezes essa é a minha estética. Eu sou muito fã de One Day, por exemplo, sabe? Mano, a série? Mano, Maravilhosa, mano, maravilhosa. eu não gosto nem Indicação de também, pensar gente. sobre. Eu não gosto nem de Assistam pensar a sobre. série da Netflix One Day, de Mano, um é dia. excelente. Tipo, não é nem muito. É excelente. Ela pisa no filme. O filme já era muito bom, mas a série pisa no filme. Os atores Não, estão para. sensacionais. Nossa, que É. série boa. Mas eu também gosto muito de romance. Eu vi o trailer ontem e, tipo, eu não sei, eu não achei o trailer muito bom. Eu não entendi muito o que. Tipo, sobre o que era, entendeu? Porque, Hum. tipo. Assim, ahn, não é sobre nada, mas ao mesmo tempo ele é, entendeu? mas ao Tipo. mesmo tempo eu fiquei, tipo, mano, eu acho que vocês acabaram de contar, tipo, a história do filme inteiro no trailer. E, tipo, Ah, mas. eu não sei, eu não É. assisti o trailer. Eu É, assisti sem mano, ver o trailer. tem trailers muito ruins. Eu acho que esse é um trailer É. ruim, mas eu vou assistir agora, depois. É. Mas gostei muito da sua recomendação. O Somber, eu conheço ele, tipo, das músicas dele no TikTok, ele é bem famoso no TikTok. Mas ele fez um videoclipe com a Addison Rae, e eu amo ela. Mas eu tava pensando em falar uma música da Addison Rae como a minha música da semana. Mas, mano, é que essa semana não foi muito boa em hits musicais, entendeu? Não teve um novo lançamento da Chapel Roan pra eu falar aqui. Mas, quem eu escutei bastante essa semana foi o Conan Gray. Ele lançou um álbum novo chamado Ah, eu queria Wishbone. E, mano, ver. eu descobri que o Conan Gray trabalha com um produtor do Role Model. Aham, Eu amo é Conan Gray. é Eu o já fui mesmo no show cara que. dele, amiga. Não, Sim. eu não sabia. Mano, tem uma amiga minha que já virou pra mim e falou que viu o show do Conan Gray e achou que ele lembrava muito de mim. Aham. Fisicamente? Sei lá, de jeito. Não, de jeito. Tipo, que ele lembrava muito É o só meu porque ele é jeito. magro e moreno? E cacheado. Entendi. Aparentemente, não É, sei. não, X0 vibe. Não sei. Mas eu gostei muito do álbum novo dele. E a minha música da semana eu vou falar que é Vodka Cranberry. Que é uma que ele já tinha lançado faz Uh. um tempo. Mas é uma música muito boa, mano. Ele é bom. Eu nunca tinha escutado muito ele. Mas ele é bem legal e eu gostei muito de saber que, pelo menos, sei lá, em algumas músicas desse álbum ele trabalhou com o produtor de Role Model, que é alguém que eu admiro bastante.
Eu gosto muito de Conan Gray, tá? Assim, É sério? vou falar bem a real. É, já foi no show, né? Eu já escuto, já fui no show dele. Eu fui no show dele no Lollapalooza, não foi que eu fui tão fã. Mas eu queria ir no show dele. Ele tem músicas muito boas, tipo Heather, que é uma das mais famosas dele. É uma das Ah, minhas sim. músicas favoritas. Tipo assim, real, Uhum. gente, eu amo essa música. Ela é muito bem. Porque ele escreve muito bem. Tipo, as letras dele são muito bem pensadas, sabe? Eu gosto muito. E eu adoro essa estética de, tipo, letras simples, mas que, tipo, sabe, Te pegam, prende, mano. sabe? É. As letras dele são muito boas. E, assim, ele é gay e tal, e ele tem Uhum. muitas músicas sobre essa pauta. É muito interessante. Tem uma música dele que é muito famosa também, que é Maniac. Eu amo Eu essa gosto dessa, música. essa eu conheço. Uhum. Exato. Tipo, mano, eu acho, assim, ele muito divo, assim. Ele é o melhor amigo da Olivia Rodrigo também. Sim. Então, eu adoro. É. Acho Mas que é é isso que isso. a gente tem por hoje. Lembrando vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram e o TikTok, E no são TikTok. @somaisumacoisa.pod. A gente posta muitas coisas legais lá no Instagram, então se vocês não estão seguindo o Instagram, vocês não estão pegando a história inteira. E, gente, no TikTok tem muito conteúdo a mais que no Instagram, vê, tá? Então, se eu fosse vocês seguir a gente no TikTok, Sim. comentem a gente nesse. Pera. Deixem um comentário nesse episódio no Spotify, no Apple Music, no YouTube, onde vocês escutarem. E eu sei que no Apple Music e no Spotify dá pra vocês deixarem uma avaliação. Então, se vocês puderem deixar uma avaliação de 5 estrelas, ajudaria muita gente. No YouTube, se vocês puderem se inscrever. E, gente, se vocês compartilharem, eu descobri isso escutando o episódio da Lela, tipo, os episódios da Lela Maradão, que se vocês compartilharem, tipo, no Story, no Instagram, mandar link pra amigo, ajuda muito a gente. Então, se vocês puderem fazer isso, seria sensacional. Interagir com a gente nas Sim. nossas redes sociais. Ajudem as pequenas podcasters. Ajudem as pequenas podcasters. É isso, né? Mais alguma coisa? Não, é isso. Lembrando que a gente lança vídeos nos nossos podcasts toda quinta-feira. E nós nos vemos quinta que vem. Beijão. Até quinta que vem. Até.